irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo neste domingo de manhã e chegou o momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se O Altar do Senhor. O Altar do Senhor. Uma casa de Deus, um templo, uma igreja pode ser fechada? Uma casa de Deus, já edificada, com pessoas de Deus, podem ser vendidas? Vamos entender a palavra de Deus sobre o altar do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, Deus diz: aqui estou, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. Deus disse: aqui estou, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. No livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 28, Deus disse assim: nada do que alguém votou ao Senhor como interdito, seja pessoa humana, animal ou terrenos que possui, poderá ser vendido ou resgatado. Tudo o que se vota ao Senhor como interdito é coisa santíssima. Repetindo, Deus disse: nada do que alguém votou ao Senhor, entregou ao Senhor, consagrou ao Senhor como interdito. Interdito significa entregou a divindade. Nada do que alguém votou ao Senhor como interdito, seja pessoa humana, animal ou terrenos que possui, poderá ser vendido ou resgatado, pego de volta. Tudo o que se vota ao Senhor, tudo que se entrega ao Senhor, que se consagra ao Senhor como interdito, é coisa santíssima. Tudo se torna santo, santíssimo. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 16, Deus falou: pois agora escolhi e santifiquei esta casa, dedicada a meu nome, para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Repetindo: pois agora escolhi e santifiquei esta casa de oração, dedicada a meu nome, para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Nosso Senhor Jesus, Ele nos disse também assim, lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 19. Jesus disse: cegos, que é mais importante? A oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Jesus disse:
cegos. O que é mais importante? A oferenda que se é colocada em cima do altar? O altar que santifica a oferenda? A presença de Deus no altar, ela santifica todas as coisas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 46, Jesus disse: está escrito, minha casa será casa de oração. Está escrito, minha casa será casa de oração. Irmãos queridos, a palavra de Deus é muito clara quando se fala naquilo que é consagrado a Deus, consagrado a Jesus, consagrado ao Espírito Santo. Tudo que um dia for consagrado ao Espírito Santo, a Jesus e a Deus, pertence a Deus, não mais nos pertence. Se consagramos, construímos, levantamos, edificamos, consagramos uma casa de oração, uma igreja, um templo, ela não pertence mais a nós. Nós não podemos vendê-la e nem pegá-la de volta. Ela pertence a Deus, porque foi consagrada como coisa santa, santificada, santíssima. É obra de Deus. Por isso se torna casa de oração para todos os povos. Mas tem pessoas que, desconhecendo a palavra de Deus, ou conhecendo, acha-se no direito de poder fechar uma igreja, um templo, uma casa de oração. Acha-se no direito de vender aquele imóvel, aquela igreja. Tem pessoas que acham que podem fazer isso. Então assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 2, nosso Senhor Jesus disse: não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Porque Deus sonda o coração de cada um, as intenções de cada um. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. E o apóstolo Paulo, ele nos escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Assim está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são fúteis. Paulo nos diz, o apóstolo Paulo nos diz, que está escrito nas Sagradas Escrituras, é uma palavra que Deus colocou: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são fúteis, são interesseiros, são enganadores.
cheio de malícia. O Senhor apanha aquele que se acha que é sábio em sua própria astúcia, nos seus próprios pensamentos maldosos, intencionais. O Espírito Santo também diz que no livro de Jó, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo falou, o livro de Jó, capítulo 5, versículo 12 a 14, Deus também disse: Deus frustra os projetos dos malvados, para que não possam completar o que começaram. Apanha os sabidos na sua própria astúcia e faz malograr o desígnio dos perversos. Estes afrontarão as trevas em pleno dia, e ao meio-dia andarão as palpatelas como de noite. A palavra está dizendo que Deus frustra, deixa decepcionado os projetos dos malvados, daquelas pessoas fúteis, pessoas que se acham astutas. Deus frustra os projetos dos malvados para que não possam completar o que começaram. Para que não se complete aquilo que eles pensaram em realizar. Apanha os sabidos, os que se acham sabidos, na sua própria astúcia, e faz fracassar o desígnio. Dá tudo errado os planos dos sabidos, por causa da sua astúcia, por causa da sua malícia, dos seus interesses materiais, interesses do dinheiro. Queridos irmãos, a palavra está sendo colocada aqui muito claramente. O Espírito Santo está mostrando, está apontando pessoas mal intencionadas, pessoas que não dão valor à casa de Deus, pessoas que querem vender a casa de Deus como se fosse uma propriedade qualquer. Nosso Senhor Jesus está revelando que os planos dessa pessoa caíram por terra. Não vai seguir mais, não vai mais adiante, porque a obra de Deus, a casa de Deus, que é consagrada ao Senhor, consagrada a Deus, consagrada ao Espírito Santo, é intocável, é imexível. É uma casa santa, uma casa abençoada, santíssima, consagrada, entregue a Deus, como casa de oração. Então, essas pessoas que pensam que podem vender a casa de Deus como se fosse uma construção qualquer, os planos deles caíram por terra. Deus revelou e está desfazendo todo esse mal planejado. Porque de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Aquele que fez vai pagar para aquele que fez. Aquele que pensou, aquele que planejou, vai pagar para aquele que fez. De Deus ninguém zomba. A igreja, santuário do Espírito Santo, é uma obra de Deus, santificada e entregada e consagrada a Deus, e ninguém toca nela, ser humano nenhum, porque o próprio nome diz: igreja, santuário do Espírito
Santo, casa de Deus, casa de Jesus. Não se vende, não se troca, não se fecha a casa de